Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar em um salmo davídico. Salmos, capítulo 3. Vamos ler o salmo completo. Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Primeiramente, nós precisamos entender que situação desconfortável é essa. Por quem Davi está sendo perseguido? Davi está sendo aqui perseguido por um homem rancoroso, um homem vingativo. E esse homem é o seu filho Absalão. Essa história é narrada em 2 Samuel, do capítulo 13 até o capítulo 18. No capítulo 13 nós vemos a origem do rancor que desencadeia nessa perseguição ao rei Davi. E lá no capítulo 18 nós vemos então a morte de Absalão. Um pouco da história do rancor de Absalão. Os 4 personagens básicos da história são Aminon, Tamar, Absalão e Davi. Davi é o pai de todos eles. Aminon, ele violentou a sua irmã Tamar. E então Absalão ficou irado. E depois de 2 anos guardando o rancor contra Aminon, ele reuniu os irmãos e nessa reunião ele deu a ordem para os seus homens para que matassem Aminon. Após a morte de Aminon, Absalão fugiu para Gesur, na Síria. Depois de 3 anos que Absalão fugiu, Davi então não tinha mais raiva contra Absalão. Então Davi mandou trazer de volta Absalão para Jerusalém. Mas mesmo assim ele ainda não queria vê-lo. Absalão já estava em Jerusalém de volta. E mesmo depois de 2 anos, o rei ainda não tinha requisitado para ele vir à sua presença. E então, como a gente já viu Absalão como um homem muito rancoroso, ele criou rancor contra o rei Davi, seu pai. Mas justamente quando completou esses 2 anos em Jerusalém, ainda não vendo o rei, então Absalão lhe questionou: por que voltei de Gesur? Melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei, e se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou, prostrou-se rosto em terra perante o rei, e o rei saudou-o com um beijo. Depois de 2 anos que Absalão ele já estava de volta a Jerusalém, foi quando o rei pediu para ele ir à sua presença, e foi quando novamente Absalão viu seu pai. Mas Absalão, como um homem muito rancoroso, não tinha perdoado seu pai. E na verdade Absalão ele montou uma estratégia. Conforme ele foi ganhando poderio militar, ele foi montando a estratégia de ficar à porta da cidade, e sempre que alguém viesse para conversar com o rei ou um representante do rei, mostrando-lhe uma causa para que o rei ajudasse a decidir, ele perguntava: de onde você vem? Qual é a sua causa? E Absalão respondia: a sua causa é legítima, é válida, mas não tem aqui nenhum representante do rei para poder ouvi-la. E então Absalão, ali se fazendo de cínico, dizia: ah, quem me dera eu fosse juiz nessa terra, para que eu pudesse ouvir a vocês e ajudá-los. Dessa forma, Absalão ele foi ganhando apoiadores ao seu nome. Então, depois de 4 anos, Absalão ele resolveu fazer um golpe contra o seu pai. Ele foi para Hebrom, enganando o seu pai, dizendo que ele iria adorar a Deus, mas ele enviou, na verdade, mensageiros, um para cada tribo de Israel. E quando ele chegasse lá em Hebrom e soasse uma trombeta, era para os mensageiros espalhados em todo o reino dizerem que agora Absalão era o rei e não mais Davi. Quando Absalão fez isso, ele reuniu todos os seus apoiadores e foram atrás de Davi para matá-lo. Quando Davi soube disso, apesar de estar espantado pelo seu filho ter o traído dessa forma, ele não teve outra opção senão fugir. E então ele fugiu para preservar a sua vida. É nesse contexto de angústia e fuga que Davi escreve esse salmo.
O versículo que eu quero enfatizar é o versículo 5. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. A fé permite descansar em meio ao caos. Deus deseja que nós aproveitemos bem o presente que Ele nos deu, o sono, o descanso. Então, meu irmão, minha irmã, durma bem. E aqui eu quero mostrar 3 requisitos que aprendemos com a vida de Davi para nós podermos dormir bem. Primeiro, precisamos ter fé que Deus é quem nos sustenta. Esse salmo de Davi, escrito em meio a esse tumulto de perseguição, a esse desespero e a essa angústia, e mesmo assim Davi fala de descanso, ele fala que ele pode dormir porque Deus é que cuida dele, me faz lembrar muito da história de Jesus, quando ele estava dormindo em meio à tempestade. Esse relato está em Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25. Certo dia Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: "Mestre, mestre, vamos morrer." Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. "Onde está a sua fé?" perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: "Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem?" Percebam aqui como é uma questão de fé. Jesus descansava enquanto todas as circunstâncias ao redor estavam bagunçadas, estavam problemáticas. Mesmo assim, Jesus diz que é uma questão de fé. Isso me faz entender melhor por que em Hebreus, após ter um capítulo inteiro, o capítulo 11, falando sobre pessoas de fé, lá no final do capítulo, o autor ele menciona de forma honrosa a Davi, dizendo: "Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas." Porque em um capítulo que fala sobre fé, não poderia deixar de citar o rei Davi, que em inúmeras circunstâncias demonstrou fé. E esse salmo é mais uma prova disso. Enquanto todos estavam angustiados e inquietos, Davi também estava com certeza, mas ele teve fé em Deus, e isso fez com que ele pudesse dormir em paz. Qual a relação entre descanso e fé? Sobre isso, C.J. Mahaney diz o seguinte: "O seu sono hoje será um ato de fé pequeno, mas real. Você coloca todo o seu peso numa cama, confiando que esta estrutura o suportará. Você relaxa completamente, porque não é exigido de você nenhum esforço para suportá-lo. Você está apoiado em um outro objeto. E de certa forma, enquanto você dorme, alguém está segurando-o." Isto é uma ilustração de como é pertencer a Cristo. Novamente, como diz o versículo 5 de Salmos 3, "É o Senhor quem me sustém." Como diz posteriormente Salomão em Salmos 127, versículo 2, na versão NTLH. "Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e dormindo tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo." O segundo requisito é que nós precisamos ter consciência da nossa realidade. Eu gostaria de analisar com vocês um termo que aparece ao longo do Salmo, o termo Selá, ou que talvez em algumas traduções apareça como pausa. Entre os comentaristas bíblicos, não há um consenso quanto ao seu significado. Alguns dizem que significa amém, outros dizem que significa para sempre, outros dizem que é uma ênfase musical em que o coro deveria cantar de forma mais forte. De uma forma ou de outra, essa expressão Selá aparece em 71 salmos, e aqui no Salmo 3
é a primeira vez que ele aparece dentre todo o saltério, dentre todo o livro de Salmos. E sempre que aparece a expressão Selá, é porque esse salmo é dividido em 3 seções. O termo Selá pode aparecer 3 vezes ou não, mas quando aparece, esse salmo é dividido em 3 seções. Nesse caso aqui do Salmo 3, nós vemos o termo Selá aparecendo, e ele aparece 3 vezes, uma vez no final de cada sessão. E aqui Davi deixa claro a realidade daquilo que ele está passando. Vamos analisar então a frase anterior ao termo Selá, a frase que deveria ser cantada com maior ênfase. Primeiro é o versículo 2. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Eu creio que esse termo significa uma ênfase para o coral e não um amém ou para sempre, porque aqui não faria muito sentido alguém dizer Deus nunca o salvará e o coro responder amém. Seria um pouco irônico. Mas aqui nós podemos ver que Davi dá uma ênfase quando o povo está cantando. Então me parece mais cabível aqui, mais coerente, colocar uma ênfase para que o coral cante. Então ali o coral ele cantava com maior ênfase. Davi queria essa maior ênfase, que a sua realidade não era boa, sua circunstância não era boa. As pessoas estavam tramando contra ele e difamavam o nome de Deus. A segunda parte que deve ser cantada com ênfase, no final de mais uma sessão, antes do termo Selá, está no versículo 4. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Davi não fica despreocupado como se nada estivesse acontecendo, mas ele recorre a Deus, sabendo que ele pode ajudá-lo. E o final da terceira sessão, obviamente, é o final do Salmo, no versículo 8. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. O salmista reconhece que ele deve recorrer a Deus porque é Deus quem pode ajudá-lo, e não maior exército, e não mais dinheiro, e não qualquer aliança com outro reino. A sua ajuda, o seu livramento vem do Senhor e de nenhum outro recurso material. Além disso, nós vemos aqui o rei lembrando daquilo que pode lhe trazer esperança. Ele então relembra, a tua bênção está sobre o teu povo. Percebemos então que Davi, ele não dorme porque está alienado. Ele não dorme bem porque ele esqueceu seus problemas. Pelo contrário, ele está bem ciente da sua realidade. Ele sabe quais são os seus problemas. Ele sabe também qual é o caráter de Deus. E ele relembra verdades que podem trazê-lo esperança. Terceiro requisito, precisamos crer que a vontade de Deus é sábia. Na história narrada em 2 Samuel, no capítulo 15, nos versículos 24 e 26, nós encontramos o seguinte relato. Zadok também estava lá, e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok, leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou, faça ele comigo a sua vontade. Muitos seguiram Davi na sua fuga, inclusive os levitas levando a Arca da Aliança. Mas Davi não quis usar a Arca da Aliança como um amuleto. Davi ele pediu para que levassem de volta a Arca da Aliança, entendendo que a vontade de Deus é soberana. Ele não precisava prender-se a amuletos, aquilo que ele poderia fazer na sua força humana, mas ele confiou plenamente na sabedoria de Deus, na vontade de Deus, que é sábia. Meu irmão, minha irmã, creia que Deus é quem te sustenta enquanto você dorme. Tenha consciência da sua realidade. O seu problema é tão real quanto o poder do nosso Deus. Creia que a vontade de Deus é sempre sábia, por mais que nós não entendamos totalmente. E que até nos momentos mais angustiantes, sejamos capazes de dizer, eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Que Deus nos abençoe.